Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês uma história muito legal. Recentemente eu saí de férias, né? Até comentei em alguns vídeos aqui do canal, eu passei 2 semanas viajando, fiz um mochilão pela Escandinávia, né? Pela parte nórdica, lá no topo da Europa, certo? O primeiro dos lugares que eu visitei foi a cidade de Copenhague, na Dinamarca, a capital da Dinamarca. Quando eu fui montar o meu roteirinho de coisas para fazer, né, museus que eu gostaria de visitar, passeios que eu gostaria de fazer e etc, eu percebi que muito pertinho do hotel em que eu estaria hospedado tinha uma loja de board games, quadrinhos, livros, Magic e nerdices aleatórias. Aí, obviamente, o olhinho já brilhou. E eu pensei, preciso visitar esse lugar. Pesquisando um pouquinho mais sobre a loja, vendo algumas fotos do ambiente, eu percebi que eles tinham um catálogo insano de quadrinhos, que é algo que eu sou completamente maluco, muito board game também. E eu pensei, cara, eu preciso dar um jeito de encaixar isso no meu roteiro de alguma forma. Quanto mais eu via sobre a loja, mais a minha vontade de visitar ela aumentava até um ponto em que eu pensei, cara, eu não quero só visitar mais essa loja, eu quero filmar lá dentro, eu quero fazer um vídeo mostrando pro meu público aqui do Brasil como é uma loja de nerdices num lugar tão longe de onde a gente tá, né? Que Copenhague fica muito longe daqui. Essa vontade cresceu tanto ao ponto de eu mandar um e-mail pro responsável pela loja perguntando o que eles achavam da gente fazer um vídeo lá dentro, filmando e mostrando pro público brasileiro como é a Fantastic. Eles não só toparam, como resolveram abrir a loja um pouquinho mais cedo só pra mim, para que eu pudesse filmar ela vazia e ter uma qualidade melhor para vocês. Antes da gente ir para a melhor parte da história, eu queria fazer um pedido para vocês do fundo do meu coração. Manos, a Fantastic foi muito solícita comigo, eles foram muito legais comigo. Imagina só, um maluco brasileiro que eles nunca viram na vida, manda um e-mail perguntando se pode entrar lá filmando para fazer um vídeo. Eles foram super legais comigo, eles me trataram muito bem e eu queria retribuir esse carinho de alguma forma. Eu vou deixar aqui na tela o Instagram da Fantastic e eu vou deixar no topo da descrição do vídeo o Instagram deles também, tá? Se vocês puderem, por favor, clica ali, segue eles e comenta no post mais recente ou em algum post próximo ali algo referente a você ter vindo pelo Andrezão, pelo Brasil, pelo motivo. Por mais que a loja fique na Dinamarca, todos eles falam inglês e mesmo que você não saiba digitar em inglês, você pode escrever em português que eles provavelmente vão dar um jeito de traduzir. Se você puder, segue eles. Curte as fotinhos, comenta algo nas fotos dizendo que chegou pelo motivo, manda bandeirinhas do Brasil, manda coraçãozinho, manda o que você quiser. Manda, se você tiver condições, claro, para me dar uma moral ainda maior, manda uma DM lá para eles, uma mensagem privada explicando que chegou, né, na loja através do canal. Isso retribuiria muito o carinho que eles tiveram por mim, eles me trataram muito bem, eles não precisavam ter sido tão legais e eles foram incríveis e eu queria retribuir esse amor. Mas enfim, o ponto é, eu entrei em contato, eles toparam abrir a loja para eu filmar ela vazia, para mostrar para vocês aqui em vídeo e conversando com os responsáveis pela Fantastic, eu descobri que ela não é uma loja de quadrinhos qualquer que eu achei perto do meu hotel. Ela é a loja de quadrinhos em funcionamento mais antiga do mundo. A Fantastic foi inaugurada em 1971 e ela ainda está funcionando. Até hoje ela continua viva. A loja tem 52 anos de idade, ela tem 2 vezes a minha idade de existência. E ela, assim, a importância da Fantastic para o cenário nerd dinamarquês, copenhaguense é inacreditável. A loja já recebeu visita de umas pessoas que talvez você já tenha ouvido falar. Carl Barks, Will Eisner, Stan Lee, simplesmente os maiores gênios da história da nona arte pisaram lá, visitaram a loja, tamanha a importância dela. É claro que o meu passeio lá pela loja não vai conseguir resumir a importância histórica da Fantastic ou a sensação que é visitar um lugar tão legal. Na prática, eu tô ali filmando os gibis, os livros, mostrando o que me interessa, mostro alguns valores para vocês terem noção de quanto é que custa Magic por lá também, mas o ponto é que eu consegui visitar um lugar muito legal e eu queria que vocês retribuíssem a possibilidade que eles me deram de conhecer a Fantastic. Então eu não vou mais me estender, agora vocês vão ficar aí com, sei lá, uns 15 minutinhos do Andrezão babando pelos quadrinhos e livros da loja e no final eu volto para as considerações finais. Vamos lá. Belezinha, então, estamos aqui na Fantastic, a loja de Magic, comic books, board games, card games no geral.
É uma loja que fica numa ruazinha bastante simpática aqui da Dinamarca. Eu vou deixar, obviamente, o link do perfil da loja e também o endereço da loja aqui na descrição do vídeo. E vamos entrar, tomar cuidado com as escadas aqui. E estamos aqui na loja. Say hi to Brazil! Hello, Brazil! Vou começar a filmar por aqui. Esse é o setor de livros aqui da Fantastic, tá? Os livros aqui são, digamos que o carro-chefe deles, juntamente com os quadrinhos. A especialidade deles são livros de ficção científica, tá? E o que eu achei interessante é que a maior parte dos livros aqui estão em inglês, tá? Apesar do idioma oficial ser o dinamarquês, muitos dos livros estão em inglês, a grande maioria. Não sei se os livros não são traduzidos para o dinamarquês, eu acredito que não seja o caso, mas todo mundo aqui fala inglês, né? Então não é um grande problema. E aí a gente vai ter de tudo, manos. Vai ter de tudo mesmo. Desde livro do Stranger Things até clássicos da ficção científica. Quem curte ficção vai estar reconhecendo vários títulos aí. Vários títulos famosos, né? Aqui em cima a gente tem algumas edições de Duna, né? Que tá em alta por conta do filme que saiu recentemente. Tem alguns livros de bolso, tem bastante coisa. Isso aqui é um paraíso para quem curte literatura. E os livros de ficção, eles têm capas muito bonitas, né? Olha aqui em cima, olha a capa desse negócio, que coisa mais linda. Ó, aqui a gente tem alguns livros do George Martin, né? As Origens da Roda do Tempo, acho que é assim que ficou em português, não tenho certeza. Patrick Edwards. Ó, tem alguns livros bem... Ó, olha que coisa linda. Classic Science Fiction. Muito legal, muito massa mesmo. Deixa eu deixar aqui, depois eu guardo. Aqui a gente tem mais algumas coisas. Tá. Comentem aí embaixo qual dos livros que eu tô mostrando aqui vocês mais gostaram, quais vocês acham que vale a pena ler. Porque eu gosto bastante de ficção, mas tem muita coisa aqui que eu nunca vi antes. Eu boto fé também que alguns dos livros que emplacaram legal aqui não emplacaram tanto no Brasil e vice-versa, né? Porque, enfim, são culturas diferentes. Aqui a gente começa com algumas action figures, né? Pelo preço eu assumo que elas são raras de alguma forma. Aqui a gente tem um livro do Lovecraft, de Call of Cthulhu. Deixa eu tentar mostrar pra vocês um pouquinho, nem que seja uma arte só. Olha que coisa mais linda, mano. Meu Deus do céu. Dá pra vontade de levar tudo pra casa, cara. Ó, bastante coisa aqui também, mais alguns livros menores. E aqui a gente tem algumas coisas de D&D, né? Chamado do Druida. Eles estão com essas capas de... Deixa eu botar aqui. Estão com essas capas já estilizadas do filme, né? Que na verdade são jackets, né? A capa mesmo do livro tem outra por baixo. Aí a gente vai ter bastante coisa de Star Wars também. Bastante coisa mesmo de Star Wars. E aqui eu achei muito interessante, eles têm um setor de culinária. Mas é de culinária nerd. Então, por exemplo, tem, sei lá, sobremesas que apareceram no Ghostbusters. Você tem o livro de culinária dos Padawan, sabe? Tem receitas do Minecraft, tem de tudo. Eu achei isso aqui genial. Claro que você encontra algumas dessas coisas no Brasil também, mas tem muitos títulos aqui que eu particularmente não lembro de ter visto em nenhum lugar. Não. As capas todas muito bonitas. Vamos avançar um pouquinho aqui. Aqui a gente tem mais algumas coisas. Aqui também. E aqui nós temos alguns card sleeves, olha só.
Aqui é a nossa parte, né? Essa marca aqui, Up, é da Ultra Pro, né? No caso é a siglazinha para Ultra Pro, até onde eu sei. A Ultra Pro só trocou o logotipo, né? Até onde eu sei. E aqui embaixo a gente tem outros da Ultra Pro. Alguns Funko Pops, né? Mais action figures, bonequinhos no geral. Aí aqui a gente tem mais alguns livros, alguns quadrinhos também. E esses aqui estão em dinamarquês mesmo, pelo que ela me falou, tá? Pra quem não sabe, eu tenho um ritual aí. Sempre que eu visito um país diferente, eu compro um quadrinho clássico daquele país, no idioma original do país. Mesmo que eu não entenda, eu, enfim, leio pela internet, mas eu guardo na coleção do idioma original. Então, quando eu fui pra Itália, por exemplo, eu comprei um Tex, né, aqueles quadrinhos de Velho Oeste, em italiano, e assim eu vou montando a minha humilde coleção. Eu preciso pedir para ela uma sugestão de quadrinho clássico aqui que esteja em dinamarquês pra gente comprar. Mais algumas coisas por aqui. E agora a gente tem aqui a parte que nos interessa mais, que é a parte do Magic. No Magic nós vamos ter principalmente boosters, tá, pessoal? Nós não temos tantas cartas avulsas, nós temos principalmente boosters. Ó, desde Jumpstart 2022, Marcha das Máquinas. Pelo que eu tenho acompanhado a Fantástica nas redes sociais, Marcha das Máquinas não atrasou. É muito difícil os produtos atrasarem aqui, pelo que eu tava conversando com eles. Nós temos Draft Boosters, nós temos Set Boosters também. É bem raro atrasar, os produtos costumam chegar em tempo. Ó, Phyrexia, que foi a penúltima coleção. Dominaria United, aqui eu acho a Phyrexia também. Brothers War. Aqui a gente vai ter Dominaria Remaster. Set Boosters, enfim, bastante coisa. Ó, Strixhaven, alguns boosters que sobraram de Strixhaven também. Commander, a gente vai ter Commander de Dominaria, Commander de Nova Capena, Commander de Kamigawa, tem Commander de muita coisa. Land Stations, né, que pra quem não sabe, é um produto que não é tão comum ver no Brasil não, tá? Mas é basicamente uma caixa com muitos terrenos básicos. Eu não sei se são 400 terrenos básicos ou algo nesse sentido, mas tem terreno básico pra caramba. Eu lembro que quando eu comecei a jogar, eu vivia procurando um desses pra comprar, eu não comprei, porque vendia o Deck Builders Toolkit, que tinham alguns terrenos básicos dentro. E aqui nós temos cartas, eu não tenho certeza que edição é essa, se é 4ª edição, 5ª edição, mas elas estão todas em perfeito estado, mano. Olha isso. Caraca, olha isso, mano. Perfeito estado. A gente nunca percebeu os olhinhos atrás da cobra lá. São clássicos. Eu acho que saiu um Giant Growth nessa coleção, eu não tenho certeza, depois eu vou dar uma pesquisadinha. Eu sei que tem Fog. Ó. Muito legal mesmo. Eu realmente não sei que coleção é essa. Pra quem tá interessado, elas estão custando 2 coroas, que seria algo em torno de, sei lá, R$1,40, R$1,50, alguma coisa assim. Precisaria fazer uma conta melhor. Mas, ó, tem até Fear aqui. Olha essa arte, que absurda. Olha essa arte, mano. Enfim, eu poderia perder o dia inteiro aqui escolhendo algumas cartinhas pra levar pra casa. Mais alguns boosters de Strixhaven, Kamigawa. Tem algumas coisas que sobraram de Innistrad Midnight Hunt, Innistrad Crimson Vow. Eu vou tentar deixar os preços pra vocês também na tela. Ou, enfim, 35 coroas seria algo em torno de 20 e poucos reais. O preço não é tão diferente assim do Brasil, tá, pessoal? E aqui a gente tem mais alguns quadrinhos, ó, camisetas, cara, tem de tudo mesmo, velho. É uma loja, tipo assim, pra você passar o dia olhando, você nerdola como eu. E aqui a gente vai ter o que eles chamam de single issues, né, que são as revistas mensais, que no Brasil você encontra basicamente ou em banca ou em lojas especializadas em quadrinhos, tá? As revistas mensais, como o nome já sugere, saem todo mês. Então a ideia é você pegar, por exemplo, comprei aqui o Doutor Estranho número 1, aí no mês seguinte você volta, compra o número 2 e assim vai. Aqui a gente tem, por exemplo, o Homem de Ferro, não sei se isso aqui é edição 650 ou a 25, mas enfim. Então aqui, ó, Moon Girl volume 4, Moon Girl volume 5, e assim você vai colecionando, né? Essa aqui é uma parte que me pega muito porque eu sou maluco por quadrinhos, né? Eu sou muito fascinado por quadrinhos. Acho que depois de Magic, o meu hobby favorito, eu diria. Então aqui é um lugar que eu vou perder bastante tempo.
E eu já tô percebendo algumas edições que não saíram no Brasil ainda e aqui já saíram. Então, geralmente leva um tempinho pra Panini imprimir no Brasil, distribuir para as bancas, né? Mas aqui já saíram. Legal. Queria ver se eu achava Vingadores, que é uma que eu tô colecionando agora. Talvez até esteja por aí. Eu acho que tá dividido em Marvel e DC, né? Acabei de pensar nisso. Mas enfim. Ó, aqui nós temos alguns CDs e DVDs. Caralho, eu não imaginava que eu fosse ver uma vovozona numa loja de nerdices. Numa loja de nerdices dinamarquesa. A gente tem aqui Prenda-me se for capaz, que é um filmaço. Matrix. Cara, tem muita coisa, mano. Muita coisa mesmo. Isso aqui eu não faço ideia do que é. Enfim, mano, tem muita mágica. Caraca, olha isso. Que loucura. Mais alguns bonequinhos aqui em cima. E aqui a gente desce. Board games também. Algumas tintas, né, para pintar miniatura. Isso é muito forte aqui na Europa, tá, pessoal? Pintura de miniaturas é algo que tem crescido bastante no Brasil nos últimos anos, né, com Warhammer e outros jogos do gênero. Mas aqui na Europa já é difundida há bastante tempo. Falando em Warhammer, olha só a quantidade de Warhammer que tem. Inclusive existem lojas especializadas em Warhammer aqui, isso é muito comum também. Mas, como eu não manjo muito de Warhammer, eu particularmente prefiro essas lojas mais gerais em que eu posso encontrar de tudo um pouco. E aqui a gente continua com quadrinhos, tá? Cara, eu acho que isso aqui é um ônibus, né, que o pessoal chama. Ó. Mano, olha isso aqui. Caralho, meu Deus do céu, isso aqui é lindo demais, mano. Isso aqui é uma decoração por si só, tá ligado? Ó, mais quadrinhos, revista Mad. Muita gente achava que a revista Mad era brasileira, mas não é não. Revista Mad é, eu não sei, acho que é norte-americana, sei lá, mas ela vende no mundo todo, basicamente, esse troço. Continuando, bastante coisa, manos, olha só. Mais um corredor inteiro de quadrinhos. Show de bola. Livros. Olha só, Maus. Maus, pra quem não sabe, é um quadrinho... Eu não sei se ele é polonês, eu acredito que sim. É do Art Spiegelman. Essa aqui eu acho que é uma versão em livro, eu não sei se o quadrinho é essa aqui. Ele ganhou o prêmio Pulitzer, né, pra quem não sabe, que é um prêmio de importância histórica. Ele basicamente conta a história da Segunda Guerra, em que os nazistas são porcos, os judeus são ratos. Não, mentira, os nazistas são gatos, os judeus são ratos e os holandeses são porcos, alguma coisa assim. É um quadrinho muito bom, velho. Muito bom mesmo, recorte histórico bem legal. Recomendo. Apesar da história ser pesada, obviamente, né? Mais algumas coisinhas pra cá e vamos para um dos últimos setores aqui da loja. Olha só, aqui nós temos, meus amigos, board games. Sim! Vários board games. Esses aqui, até onde eu sei, são usados. Pelo menos a maior parte deles aqui eu acho que é usado. Acredito que os que estão lacrados não, né? Mas se eu me entendi bem, alguns deles são usados. Tem alguns card games aqui também. Não encontrei nenhuma coisa de Magic aqui não. Dadinhos coloridinhos. Dados temáticos. Dados de Call of Cthulhu. A máscara de Nyarlathotep. Mais alguns dados sortidos aqui embaixo. D6, D8... D20, D12, tem de tudo, mano. Deixa eu só puxar aqui pra vocês verem, ó. Nossa senhora, é muito dado. Mais alguns. Olha só, Dice Bag, mano. Pô, interessante, eu tava precisando de uma mesmo. Já vou negociar o pagamento do vídeo em Dice Bag. Aceita as permutas? Olha só essa... Essa aqui é uma... Não sei se é uma miniatura ou um board game de D&D. Dragãozinho. Legal. Olha aí, o Xanatar? Nunca lembro o nome desse bicho aqui, mano. Olha, embalagem sem plástico. Tá em português o rolê aqui também. Da hora. Xanatar, eu acho, na verdade. O que mais nós temos aqui? Warhammer, né? Pathfinder. Mais alguns quadrinhos, mais algumas miscelâneas por aqui. Dadinhos temáticos de Duna. Aqui nós temos mais algumas coisinhas também. Umas pelúcias. E agora começa a mangá. Tava conversando com o responsável pela loja. E eles me falaram que
Mangá é algo que está crescendo bastante aqui, pelo menos na Dinamarca. Bastante gente consumindo mangá, bastante gente lendo mangá, o que é bom, né? Eu costumo consumir mais quadrinho ocidental, mas tem muito mangá bom também. Algumas recomendações que eu deixo aí para quem está querendo começar a ler mangá. Se você gosta de basquete, Slam Dunk é um muito bom. Tem um chamado Boa Noite Pum Pum, que é um mangá um pouco mais pesado, tá? Mas muito bom também. Não sei se eu vou encontrar eles aqui. Tem um mangá brasileiro chamado Tools Challenge, que a gente não vai encontrar aqui, evidentemente, mas que eu recomendo bastante também. Ó, mangá do Zelda eu já li. Acho que foi o volume 1 desse aqui. Muito legal. Ó. Aqui você tem alguns volumes sortidos, né? Caraca, minha câmera realmente desistiu de mim. 3, 4, 5, 6, até o 11. Não tem o 9 e o 10, né? Ah, não, eu li essa Legendary Edition, mas foi um que tinha capa verde. Eu acho que era do Ocarina of Time. Esse aqui é do Majora's Mask, né? Eu li o do Ocarina ou do A Link to the Past, eu não lembro. Porque eu joguei o A Link to the Past e eu li o mangá ao mesmo tempo. E eu não lembro se eu li um mangá da mesma história ou se foi um outro mangá. Mas enfim. E eu vou fechar o nosso tour, pessoal, com pessoas famosas que vieram aqui, tá? Algumas delas eu acredito que são famosas na Dinamarca. Outras são pessoas que vocês já devem ter visto, né? Aqui a gente tem aqui o Carl Barks. Aqui a gente tem o Will Eisner, que é um quadrinista muito famoso. E aqui o homem, né? O brabo, Stan Lee. Esteve aqui. Muito louco pensar que eu estou pisando no mesmo ambiente que o homem, o dono da porra toda. Cara, que legal, mano. O pessoal que trabalha aqui na loja falou que ele veio pra cá muito tempo atrás. Eles não trabalhavam aqui ainda. Mas, cara, que honra, hein, mano? Sir Stan Lee. Kevin O'Neill também. Mais algumas miniaturas, né? De Dungeons and Dragons. Alguns mangás aqui também. E era isso, pessoal. Aqui subindo ao escritório deles lá em cima. Eu tava lá até agora. Eu acredito que é isso. Acho que a gente finaliza, então, o nosso tour por aqui. Que lojinha legal, mano. Que lojinha legal, cara. O que me pegou mais aqui, confesso, que é o fato de você ter tudo num lugar só, sabe? Você tem quadrinho, você tem mangá, você tem board game, você tem card game, você tem acessório. Você tem tudo num lugar só. Tipo, é aquela loja que você pensa, mano, eu preciso comprar um presente de aniversário para um brother meu, não sei o que comprar. Você entra aqui, você sai com 40 opções diferentes, tá ligado? Porque você vai encontrar algum quadrinho, algum mangá, algum board game, cara, nem que sejam alguns boosters, um shield, uma miniatura, alguma coisa você vai encontrar que é perfeito pro seu amigo ou pra você mesmo, né? Essa coleção de Berserk tá linda também. Acho que só tá faltando o primeiro volume, né? Que geralmente é mais difícil de encontrar. Akira, caraca, que legal. Ghost in the Shell eu já li também, tem JoJo's aqui em cima. Bom, manos, o vídeo vai ficar gigante se eu não parar por aqui. É isso. Vou fazer as considerações finais lá. E muito obrigado por terem assistido até aqui. Bom, meus amigos, eu acho que é isso daí. Na prática, como eu disse, sou eu andando pela loja, mostrando os quadrinhos e livros que me interessam mais, mostrando os acessórios de Magic, as cartinhas, né, um pouco dos preços para vocês terem uma noção, mas eu acho que a chave disso tudo foi a coincidência da loja mais próxima do meu hotel ser simplesmente a loja mais antiga em funcionamento do meu segundo hobby favorito, que são os quadrinhos, e que eles estão vendendo Magic já há um tempo também. E eu queria muito ressaltar aqui, se possível, clica no primeiro link na descrição, pega o seu celular, o arroba tá aqui na tela, procura lá a Fantastic, manda uma mensagem para eles, segue eles. Eu queria realmente mostrar o calor brasileiro para eles, né? A cultura nórdica é bem diferente da gente, né? Nós latinos somos muito mais abertos, muito mais comunicativos, então seria muito legal dar um susto neles, colocando bastante número na plataforma deles, seria uma forma de agradecer o apoio, beleza? Acho que é isso então, pessoal. Eu espero poder repetir isso no futuro mais vezes com outras viagens, se vocês acharem que faz sentido. Eu acho que é isso. Me despeço por aqui. Obrigado, Fantastic, por todo o carinho. Um grande abraço e falou!